Hoje nós temos a alegria de recebermos na nossa igreja o pastor Jefferson Bispo. Ele é departamental e cuida de mordomia e saúde na nossa associação. Pastor, seja bem-vindo e que Deus use-o poderosamente para que nós possamos sair daqui reavivados. Eu lembro que, em algum tempo do passado, nós recebemos a visita do pastor Decival Novaes. E ele veio para falar de mordomia. E eu digo para o Senhor, aquele dia a minha vida mudou. Porque eu ouvi o que Deus disse, coloquei em prática na minha vida. E a minha história mudou por completo. E louvado e bendito seja Deus por isso. Feliz sábado, igreja. Obrigado, irmão Luiz, pelas palavras de encorajamento, de ânimo. É uma alegria estar com vocês, conhecer a Igreja Central de Limeira. Já estive aqui em outras igrejas, mas ainda não havia estado aqui com vocês. Portanto, está sendo um privilégio, uma alegria poder, nessa manhã, cultuar a Deus juntamente com vocês. Já ouvi aqui a oração da pequena Luísa, logo de início, assim que começou a nossa escola sabatina. Cadê a Luísa? Tudo bem, princesa? Deus seja louvado pela sua oração. Também participamos e ouvimos aqui a lição sendo ministrada pelos nossos irmãos aqui também. O louvor pela Tamires, o momento do louvor congregacional aqui com a nossa equipe de louvor, o momento da adoração através dos dízimos e ofertas. E agora, de maneira muito singular, de maneira muito específica, nós vamos adorar a Deus através da nossa reverência e concentração na mensagem que Ele tem para nos falar. Amém por isso? Você acredita que Deus tem um recado para dar a nós nesse momento? Você acredita nisso? Diga amém. Deus tem um recado especial para dar a nós. E nesse momento, com a nossa mente voltada, mais uma vez, para adorá-lo, através da nossa reverência e concentração, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Está iniciando-se uma semana de mordomia. Ela será de modo online, já foi aqui também falado no momento dos anúncios. Será divulgado e compartilhado pelos canais da nossa associação Paulista Central. Eu acredito também que pelos canais da igreja. O pastor Wagner esteve agora há pouco comigo aqui e mencionou que ele estará compartilhando o link. Teremos aí como pregadores o pastor Josanã, o pastor Stanley, nosso atual presidente da divisão sul-americana, pastor Marcos Bonfim, nosso pastor de mordomia para a divisão sul-americana, e eles estarão nos abençoando nessa semana, que toda vez que falamos de mordomia, pensamos obviamente diretamente em dízimos e ofertas, mas na verdade mordomia tem que ver com toda a nossa vida, tem que ver com uma semana de reavivamento espiritual. E durante essa semana, que inicia-se amanhã, a partir das 7h30, pelos canais da nossa igreja, das mídias sociais, nós teremos acesso a essas mensagens, e eu tenho certeza, como já bem disse aqui o irmão Luiz, que fará diferença e mudanças na nossa vida. Para esse momento e para esta hora, eu escolhi estudar com vocês, meditar com a igreja, numa parábola de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia para estudarmos e meditarmos na palavra do Senhor. É uma parábola bastante conhecida, bastante divulgada. Eu tenho por certo que você, em algum momento, já deve ter se deparado com esse texto, com esse trecho da Bíblia. E eu me refiro à parábola dos talentos, que é a segunda parábola contada aí nesse capítulo do Evangelho de Mateus 25. Eu vou gastar alguns minutos aqui explicando um pouco o contexto geral da parábola e depois o contexto imediato, e depois eu quero deixar 3 lições espirituais para a nossa vida, o que o texto tem que ver com a nossa experiência, tem que ver com a nossa vida, tudo bem? Então, Evangelho de Mateus, o capítulo 25, as 3 parábolas contadas por Jesus formam aí uma sequência, um conjunto de parábolas contadas por Jesus logo após o seu sermão profético, o famoso sermão profético de Jesus, registrado no capítulo 24. Este é um capítulo bastante conhecido para nós que acreditamos na volta de Jesus, porque no capítulo 24, Jesus vai falar dos sinais da sua vinda. Jesus vai falar o que estaria acontecendo no mundo antes que ele voltasse a essa terra.
E este é um capítulo bastante conhecido, nós utilizamos para ministrar estudos bíblicos às pessoas, para ensinar a Bíblia. Quando pregamos sobre a volta de Jesus, sempre falamos de Mateus 24. E Jesus ele vai falar de fome, vai falar de terremotos, vai falar de falsos profetas, todos os sinais que antecederiam aí a sua volta, que estariam acontecendo antes de ele voltar. E Jesus termina o capítulo 24, no verso 42 e o verso 44, dando a nós um alerta. Jesus ele vai terminar dizendo o seguinte, eu quero ler com você, o verso 42 do capítulo 24, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E agora, queridos, para exemplificar, para nos ensinar o que significa estar vigiando, o que significa estar preparando-se, o que significa estar nesse estado de alerta, em constante vigilância, Jesus vai contar 3 parábolas que estão registradas aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25. A primeira parábola é a parábola das virgens, não é isso aí? Que está aí na sua Bíblia. A segunda parábola, a parábola dos talentos. E a terceira parábola, a parábola do grande julgamento. Nessa manhã, nós vamos nos concentrar na parábola dos talentos, contada por Jesus para ensinar a igreja ali, a igreja apostólica e a igreja do futuro, como deveria estar vivendo antes que ele voltasse. Como deveríamos estar nos preparando para a sua volta. O que significa estar em estado de vigilância, em estado de atenção para a volta de Jesus. E nós vamos aprender com Jesus nessa manhã. Eu quero ler com vocês agora, se me permitem, o trecho da parábola que vai do verso 14 ao verso 30. É um trecho longo que nós vamos ler. Eu peço um pouco a sua paciência e atenção também, e concentração para lermos esse trecho. A Bíblia diz assim na minha tradução: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E assim acontece com o segundo. E agora chegamos ao verso 24, ao que recebera 1 talento. A Bíblia diz: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, se você sabia que eu semeio, que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, pelo menos, você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém ou misericórdia? Estamos divididos, né? Amém para os servos que investiram o talento, que desenvolveram o talento. E misericórdia para o servo que é considerado na parábola como o servo mau e o servo negligente. Na verdade, fica como dever de casa. As 3 parábolas terminam com um final triste e feliz para ambos, para os grupos, para as pessoas envolvidas ali. Na parábola das virgens, 5 entram para as bodas e 5 ficam fora das bodas. Na parábola dos talentos, 2 servos ouvem do Senhor: muito bom, servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. E o outro servo é lançado para as trevas, diz a parábola. E na terceira parábola, os que estão no grupo da direita vão ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai. E os que estão na esquerda vão ouvir do Senhor: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno.
As 3 parábolas têm um final triste para alguns e um final feliz para outros. E é claro, Jesus está falando da preparação para a sua vinda. Jesus está explicando o que significa estar vigiando. E fica claro, nítido aqui na parábola, que alguns vão estar prontos e outros não vão estar prontos. O contexto imediato dessa parábola. Na Bíblia, toda vez que nós estudamos essa parábola, nós sempre associamos aos dons espirituais concedidos por Deus à igreja. E toda vez que lemos e falamos sobre a parábola dos talentos, logo associamos àquilo que nós realizamos aqui na igreja. E é isso também, mas não é apenas isso. Na Bíblia, na época de Jesus, talentos era dinheiro. Um talento equivalia a um salário de 20 anos de trabalho. 2 talentos, para aqueles que são bons em matemática, equivalia o salário de quantos anos? 40 anos. E ao que recebeu 5 talentos, recebeu o salário correspondente a quantos anos de trabalho? 100 anos de trabalho. Tem que ver com o dinheiro. E isso também fica evidente na parábola, porque quando o Senhor volta, no verso 19, ele diz para o servo mau: olha, você pelo menos deveria ter colocado o meu dinheiro aonde? Ele diz: no banco. Talento era dinheiro. Então, por que toda vez nós associamos a dons espirituais? Por que toda vez nós falamos dos talentos concedidos por Deus à igreja, dos talentos naturais e dons especiais que Deus nos concedeu? Porque também é isso. Quando a Bíblia diz no verso 14 que o homem viajou para um país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, tem que ver com todas as riquezas que Deus tem concedido sobre a vida do seu povo. Tem que ver com todas as bênçãos e riquezas que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos concedido. Deus tem nos abençoado de maneira grandiosa, amém por isso? Você recebeu uma bênção do Senhor nessa semana? Diga amém. Eu recebi uma grande bênção essa semana. Nós estávamos grávidos e na segunda-feira a Helena, nossa filhinha, nasceu. A Helena está com alguns dias de vida. E essa foi uma grande bênção do Senhor. O parto foi tudo tranquilo, tudo aconteceu da maneira como esperávamos e estamos muito felizes lá em casa. Bênçãos do Senhor. Deus tem concedido muitas bênçãos sobre a vida do seu povo. Quando a parábola diz que o Senhor viajou, ausentou-se e foi para um país distante e concedeu riquezas, tem que ver com todas as riquezas que Deus tem nos concedido. E agora eu quero ampliar um pouquinho o nosso entendimento a respeito dessa parábola. Quais são as riquezas que Deus tem nos concedido? Se eu perguntar a você, a família é uma riqueza do Senhor, sim ou não? A família é uma grande riqueza do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, no capítulo 127, os filhos são herança do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, no capítulo 18, que as esposas, elas são uma riqueza do Senhor. Você está do lado da sua esposa aí? Olhe para ela nesse momento e diga assim: amor, obrigado por você existir na minha vida. Diga isso para ela. Que coisa linda. As esposas são riquezas do Senhor. Provérbios 18, verso 22, a Bíblia diz assim: o homem que encontra uma boa esposa encontrou algo excelente, recebeu, olha só o que a Bíblia diz, recebeu uma bênção do Senhor. Amém por isso. As esposas são uma riqueza do Senhor. E os maridos? Os maridos são uma riqueza do Senhor, sim ou não? Olha que eu estou achando que o pessoal teve resposta mais positiva da parte dos homens do que das mulheres. Os maridos são uma riqueza do Senhor, sim ou não? Sim, são riqueza do Senhor. A família é uma riqueza do Senhor. Os filhos são riqueza do Senhor. O tempo, 168 horas semanais, é uma bênção do Senhor, riqueza do Senhor. O tempo é tão abençoado por Deus que Deus colocou uma bênção no tempo, que é o sábado. A Bíblia diz: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e abençoou Deus o dia 7º. O tempo é uma bênção do Senhor. A saúde é uma grande riqueza do Senhor. A saúde se tornou um artigo de luxo hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Quem tem saúde hoje é rico. No momento onde milhares de pessoas gostariam de estar tendo a oportunidade que nós temos hoje de estarmos na igreja adorando e cantando e ouvindo louvores e meditando na palavra, pessoas não
Milhares de pessoas não estão tendo essa oportunidade, milhares de pessoas estão descendo às sepulturas. A saúde é uma grande riqueza do Senhor. 1 Coríntios 6, verso 20, a Bíblia vai dizer: vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no vosso corpo. Os amigos, aqueles que têm amigos, são uma riqueza do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios 17, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Se você tem um amigo, agradeça a Deus, porque você é rico no Senhor. Os amigos são uma riqueza do Senhor. O dinheiro é do Senhor, é uma riqueza do Senhor. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz que é o Senhor quem nos dá a capacidade para adquirir as riquezas. Salmos 37, verso 6, a Bíblia vai dizer que melhor é o pouco do justo do que a riqueza do ímpio. O dinheiro também é uma riqueza do Senhor. Os dons espirituais também são riquezas do Senhor. Efésios capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, esvaziou o seu celeiro e concedeu dons aos filhos dos homens. O que eu estou querendo dizer a você nessa manhã? Que quando nós lemos a parábola dos talentos, não tem que ver apenas com dons espirituais que Deus concedeu à igreja, mas tem que ver com todas as riquezas que Deus nos concedeu. Família, filhos, tempo, saúde, amigos, talentos e tudo mais que poderíamos mencionar aqui. Todas as riquezas que Deus nos concedeu. E o que fica evidente na parábola, o que fica claro na parábola, é que quando o Senhor voltar, Ele vai pedir uma prestação de contas de todas as riquezas que Ele nos confiou. E por isso, eu quero deixar a você, nessa manhã, 3 lições para a sua vida, para a minha vida, que eu aprendo para a minha vida e eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Primeira lição que eu aprendo dessa parábola, que eu gostaria de deixar para você: as riquezas não são nossas, as riquezas são do Senhor. Parece meio óbvio isso, parece meio redundante dentro daquilo que eu já estou falando, mas eu gostaria de levar você a pensar na seriedade dessa expressão. As riquezas não são nossas, as riquezas são do Senhor. Você consegue imaginar a seriedade disso daqui? Entender que tudo que nós temos não são nossos, não é nosso, mas é de Deus. E quando nós entendemos que tudo é de Deus, não há espaço, ou não deveria haver espaço para vanglória. Não deveria haver espaço para a vaidade, não deveria haver espaço para o orgulho. Quando eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus, não deveria haver na nossa vida espaço para vaidade. Aquele sentimento de superioridade em relação às pessoas, de olhar para o outro como se estivéssemos aqui em cima e as pessoas embaixo, não deveria existir isso. Ou de olhar para os outros, o complexo de inferioridade, como se nós estivéssemos embaixo e os outros estivessem em cima, não deveria haver isso. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos o quê? Todos nós somos o quê? Iguais, amém? Por isso, não deveria haver no nosso coração espaço para vaidade, quando nós entendemos que tudo que nós temos, capacidade cognitiva, dons, oportunidades na vida, tudo que nós temos é do Senhor. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Entender que as riquezas são do Senhor implica em cuidar bem de tudo aquilo que Deus nos deu, mas do jeito que Deus pediu. Porque se Ele é o dono, Ele deixou na Bíblia prescrições de como devemos cuidar daquilo que é dele. Será que na Bíblia nós encontramos como um marido deve tratar a sua esposa, sim ou não? Será que na Bíblia nós encontramos como que os pais devem educar os seus filhos, sim ou não? Será que na Bíblia nós encontramos como devemos administrar o nosso tempo? Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do sol? Sim. Será que na Bíblia nós encontramos prescrições de como devemos cuidar bem da nossa saúde? Sim. E por que, pastor? Por que Deus deixou prescrições de como devemos cuidar bem daquilo que Ele nos deu? Porque Ele é o dono. E quando eu entendo que Deus é o dono, eu vou cuidar bem do jeito que Deus pediu para eu cuidar. Eu não posso cuidar do meu jeito, isso é muito sério, queridos. Eu não sei como você avalia isso na sua vida, mas isso é muito sério. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios para os maridos: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, a Bíblia vai dizer assim: maridos, tratai vossas esposas com dignidade, porque vocês são juntos, co-herdeiros
da herança dos céus, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Quando o marido, ele cuida da sua esposa, seguindo a prescrição do Senhor, ele está investindo o seu talento. A Bíblia vai dizer para as esposas: e vós, mulheres, sejam também submissas aos vossos maridos. E é claro que aqui, deveríamos abrir aqui uma janela para falar sobre isso, especialmente nesse período de machismo e feminismo e todos os ismos vigentes na nossa sociedade. Mas quando uma esposa, ela entende isso à luz da palavra de Deus, quando ela entende isso e ela vive isso, ela está investindo o seu talento. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, vai dizer para os pais: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas educai-os na admoestação do Senhor. Queridos, cuidar bem, entender que as riquezas são do Senhor, implica em cuidar bem do jeito que Deus pediu para nós cuidarmos. Quando nós entendemos isso, quando nós seguimos as prescrições do Senhor, nós estamos investindo, nós estamos desenvolvendo os talentos que Ele nos deu. Essa é a primeira lição. Eu não posso me dar o luxo de tratar os filhos, a esposa, o tempo e tudo mais do jeito que eu gostaria, porque não é meu, é de Deus. Se Ele é o dono, Ele nos deixou prescrições de como devemos cuidar. A segunda lição que eu aprendo para a minha vida e quero deixar para vocês: todos receberam riquezas do Senhor. O Senhor foi bondoso com todos, diz a parábola. Para um Ele deu 1 talento, para outro Ele deu 2, para outros Ele deu 5 talentos. Mas o texto diz que todos receberam talentos e riquezas do Senhor. É possível que numa congregação como essa, nessa manhã, eu fale: é uma riqueza do Senhor, é uma grande riqueza do Senhor. É possível que nessa manhã eu fale para alguns aqui, eu não sei como você está, talvez experienciando um luto, talvez experienciando um trauma, talvez passando por alguma aflição, talvez na sua mente e no seu coração, considerando que Deus talvez não foi tão atencioso com você. Mas deixa eu dizer algo a você com muito carinho, meu irmão, minha irmã, meu amigo: Deus tem sido generoso com todos nós. Deus tem abençoado a todos nós. É verdade que uns têm mais do que os outros. É verdade que uns têm mais tempo do que outros. É verdade que uns têm mais saúde do que outros. É verdade. É verdade que alguns vieram de uma estrutura familiar melhor do que outros. É verdade. É verdade que alguns têm mais recursos financeiros do que outros. Mas o que conta para Deus não é quem tem mais ou quem tem menos. O que conta para Deus é o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu. Quando Ele voltar, Ele não vai perguntar a você: fulano, ciclano, e aí, quanto é que você tem? Deus não vai fazer essa pergunta. Deus vai perguntar o que você fez com a capacidade que eu te dei, com os dons que eu te dei. E a maneira como eu abençoei a sua vida, o que você fez com isso? E as oportunidades que eu te dei, o que você fez com isso? É isso que importa para Deus. O fato é que todos nós fomos abençoados por Deus. Deus tem abençoado a todos nós com muitas riquezas. Não importa quem tem mais, não importa quem tem menos. O que importa é o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Quando Ele voltar, Ele vai perguntar: Jefferson, cadê os filhos que eu te dei? Filha, né? Filha. E aí eu vou dizer para Ele: aqui está, Senhor, a filha que o Senhor me deu. É isso que Deus vai perguntar. Onde está a esposa que eu te dei? Como é que você a tratou? E a aposentadoria que eu te dei, que eu ajudei você num contexto econômico, político, social do nosso país tão desafiador, e eu abençoei você, e o que você fez com o tempo que eu te dei? E a maneira como eu abençoei os seus negócios e te fiz prosperar, o que você fez com os recursos que eu te dei? É isso que importa para Deus. Semanas atrás, uma prima me ligava e ela dizia que Deus era injusto com ela. Ela acabara de perder a sua filhinha com 52 dias de nascido, de vida. E ela ao telefone chorava e dizia assim: Deus não me ama, Deus foi injusto comigo. Desde que eu nasci, desde quando eu me lembro da minha infância, Deus nunca foi bom comigo, ela dizia para mim. O meu pai me abandonou na infância.
Fui criada pela minha mãe, em todo aquele contexto que você conhece, e ela dizia para mim. Agora minha filha, por que eu perdi a minha filha? Deus não me ama, parece que Deus não me abençoa, parece que Deus é bom com todo mundo, mas comigo Deus não é bom, ela dizia. E eu dizia para ela, querida, abra os olhos para enxergar as bênçãos que Deus tem concedido na sua vida. Tente enxergar a maneira sábia e amorosa que Deus tem conduzido a sua vida. E é possível que nessa manhã Deus trouxe alguém aqui para ouvir apenas isso. Deus tem sido generoso e bondoso com todos nós. Deus tem nos abençoado, queridos. O fato de você estar aqui vivo, dentro dessa igreja, nesse momento onde milhares de pessoas estão morrendo, é sinal da bênção, da riqueza de Deus na sua vida. Deus tem sido generoso com todos nós. Não importa quem tem mais, não importa quem tem menos, o que importa é o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. E quando nós lemos a parábola, só há duas posturas, dois comportamentos diante das riquezas que Deus nos deu. Ou estamos enterrando as riquezas, ou estamos investindo nas riquezas. Pastor, como é que eu invisto na riqueza da minha família? Maridos, toda vez quando o dia amanhece e você chama a sua esposa e diz assim, querida, vamos orar aqui, vamos fazer uma oração pelo dia que está iniciando-se. Sabe o que você está fazendo? Você está investindo no seu casamento. Mamãe, papai, todo dia quando você chega cansado do trabalho, cansada do trabalho, e você pega a lição da escola sabatina para estudar com o seu filho, com a sua filhinha, sabe o que você está fazendo? Você está investindo na riqueza que Deus te deu. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil. Lá em casa somos em 3 irmãos, comigo 3. Meus pais sempre trabalharam, viemos de uma família simples. A mãe chegava cansada do trabalho, todos os dias. E a primeira pergunta que ela fazia a nós, quando chegava em casa, ela perguntava assim, vocês já estudaram a lição hoje? E em 99% das vezes, nós não tínhamos estudado a lição. E ela então parava tudo cansada do trabalho. Trabalho pesado. Ela parava tudo, sentava conosco e estudava a lição da escola sabatina. Todos os dias. Ah, mãe, hoje eu não quero ir para a igreja. Mãe, hoje eu não quero ir para a igreja. Ah, você não quer ir para a igreja? Ah, mãe, eu não quero ir desse jeito para a igreja. Eu quero ir com uma outra roupa para a igreja. Porque todo mundo vai daquele jeito. Por que eu tenho que usar essa roupa social para ir para a igreja, mãe? Eu dizia para ela. E aí, como toda mãe diz, você não é como todo mundo. E hoje eu não consigo vir para a igreja sem estar de terno. Afinal de contas, sou um pastor, né? Mas veja, investimento. Hoje pela manhã, quando você decidiu sair de casa para vir a essa igreja, sabe o que você está fazendo? Você está investindo no tempo que Deus te deu, em adorar a Deus no sábado, em dedicar um tempo para estar na presença dEle. Você investiu hoje. Investimento, queridos. Ou estamos enterrando as riquezas que Deus nos deu, ou nós estamos investindo para o reino dos céus. E aí a famosa passagem de Mateus capítulo 6, verso 19, verso 20, Jesus vai dizer, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, onde ladrões roubam, mas acumuleis para juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, diz a palavra, ali estará o quê? O seu coração. Tesouro no céu. Como é que ajuntamos tesouro no céu? Quando nós investimos nas riquezas que Deus nos deu. Quando você traz a parte do Senhor no que diz respeito às finanças, e você devolve a Deus o seu dízimo, e você devolve a Deus a sua oferta, você está investindo na riqueza do dinheiro que Deus te deu. Quando cuidamos da nossa saúde, quando você acorda pela manhã e você procura fazer uma caminhada, ou ir à academia, ou praticar alguma atividade física, sabe o que você está fazendo? Você está investindo. Ah, pastor, mas a vida é minha, eu como o que eu quero, eu como a hora que eu quero, a quantidade que eu quero. Sabe o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 6, 19. Vocês não são de vós mesmos, vocês foram comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo.
Quando eu cuido da saúde, eu estou investindo na riqueza do templo do Espírito Santo que Deus me deu. Isso é investimento, queridos. Isso é investir para o céu. Isso é acumular tesouro no céu. Eu encerro a terceira lição. Quem é o Senhor para você vai fazer toda a diferença na maneira como você cuida das coisas de Deus. Repare que o servo mau e negligente, ele tem um conceito equivocado do seu Senhor. Ele olha para o seu Senhor e ele diz assim: sabendo que és homem severo, que quer ajuntar onde não espalhou, que quer ceifar onde não semeou, eu escondi o dinheiro. Para esse servo, Deus, o Senhor para ele, era alguém mau, era alguém severo. Quem é Deus para você vai fazer toda a diferença da maneira como você administra as coisas que Deus te deu. A principal ênfase dessa parábola e a principal ênfase da mordomia cristã não é quanto, mas é como está o seu relacionamento com Deus. Quem é Deus para você? De que maneira você se relaciona com esse Deus? Vai fazer toda a diferença. Os dois servos ficam indiretamente aqui no texto, implícito no texto, os dois servos que investem o talento, eles têm um conceito exato do seu Senhor. Agora, o servo que enterra o seu talento, ele tem um conceito equivocado de Deus. O Senhor, representando Deus aqui na parábola, ele tem um conceito errado, Deus, um Deus severo. E queridos, pasmem vocês, mas milhares de pessoas estão sentando nos bancos das igrejas. Eu não estou dizendo apenas da nossa igreja, no mundo religioso, adorando a Deus e servindo a Deus, ou pelo sentimento da culpa, ou pelo sentimento do medo. Milhares de pessoas estão servindo a Deus e adorando o Senhor pelos motivos errados. Quando deveríamos servir a Deus e adorar a Deus e tudo que nós fazemos para Deus, unicamente com a intenção de agradá-lo, porque nós o amamos. Isso é mordomia cristã. Quem é Deus para você? De que maneira você se relaciona com esse Deus? É a Ele que você busca nos momentos das dificuldades? É a Ele que você recorre quando tudo vai mal? É a Ele que você clama quando está em aflição? É nele que você confia quando te falta a esperança? Quem é Deus para você? E como é importante dizer isso nesse tempo tão confuso que nós estamos vivendo, onde o relativismo predomina, o humanismo predomina. Queridos, lembre-se, a grande estratégia de Satanás, desde lá do céu, enquanto Lúcifer, sempre foi manchar, desvirtuar, deturpar o caráter de Deus na mente dos seus filhos e das suas criaturas. Esta sempre foi a estratégia de Lúcifer. Enquanto aqui na terra, ele olha para Eva no jardim do Éden e ele diz: é assim que Deus disse? Dando a entender que Deus era mentiroso, que havia faltado com a verdade para com Eva, para com Adão. Essa sempre foi a estratégia de Satanás. E continua sendo a estratégia do inimigo de Deus. Satanás ainda quer manchar e continua tentando deturpar a imagem de Deus na nossa mente. Eu gosto de dizer que no tempo do fim, o conflito final que está à nossa frente, não é uma batalha de armas e espadas, é uma batalha ideológica. É uma luta pela nossa mente, e por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 13, que a marca, que a besta, desse poder representado como a besta, quer ser impresso na nossa fronte. E por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 7, que o selo de Deus também precisa ser impresso aonde? Na nossa fronte. É uma batalha pela nossa mente. E só uma maneira de blindarmos, de resguardarmos a nossa mente, é estarmos firmes na palavra de Deus, firmes no estudo da inspiração profética, firmes na comunhão com o Senhor. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, e diz o que a palavra? Prosperareis. Quem é o Senhor para você vai fazer toda a diferença na maneira como você cuida das coisas que Deus te deu. O seu relacionamento com Deus. Deus tem sido generoso com todos nós. Deus tem abençoado a todos nós. É verdade que alguns mais, outros menos, mas não é isso que importa. O que conta para Deus é o que estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu.
O maior investimento a juntar tesouros no céu é cuidar daquilo que Deus nos deu, da maneira como Ele nos deu, da maneira como Ele prescreveu. Portanto, nesse início de semana de reflexão da mordomia cristã, que tem que ver com o nosso relacionamento com Jesus, eu quero estender a você um convite de renovar o seu compromisso de amizade com Jesus. Não gostaria você, nessa manhã, de dizer assim: Senhor, é verdade que eu não tenho sido um bom mordomo, é verdade que eu não tenho sido um bom pai, é verdade que eu não tenho sido um bom esposo já faz um tempo, é verdade que eu tenho preocupado apenas com os meus interesses e com meus projetos pessoais, eu não tenho me preocupado em cuidar das suas coisas, Senhor. É verdade que eu não tenho dedicado tempo para o reino de Deus, eu tenho dedicado tempo apenas para aquilo que me interessa. Não gostaria você nessa manhã de dizer assim para Deus: eu quero renovar o meu compromisso de amizade com o Senhor, eu quero voltar para casa de mãos dadas com Jesus. Já pensou nessa imagem? Pare para pensar que Deus, Ele se dignou nessa manhã em estar entre nós aqui, estendendo a oportunidade de graça e salvação a todos nós, dizendo assim: filho, eu sei a sua vida, eu sei como você está vivendo, eu conheço aquilo que ninguém conhece, eu consigo enxergar aquilo que ninguém vê, eu sei como está a sua vida, mas filho, eu quero andar com você. Eu vim aqui nessa manhã para convidar você para continuar caminhando. Quantos querem continuar andando com Jesus? Levante sua mão e diga assim: eu aceito, Senhor. Amém, amém. Eu quero terminar essa mensagem cantando uma música, e essa música fala de entrega. É uma música bastante conhecida. A música diz assim: preciso me entregar, Senhor. Toma, Senhor, os meus pensamentos, os meus dons e os meus bens. A música diz assim: renova, Senhor, o meu viver. Derrame em mim o seu amor, porque eu quero servi-lo por onde quer que eu for. E enquanto eu estiver cantando essa melodia, eu gostaria de dar a você a oportunidade, e aí sentado no banco, de ter o seu momento com Deus, de conversar com Deus. Dizer assim para Ele: Senhor, eu preciso de ajuda. Tem áreas na minha vida que não estão em harmonia com a Tua vontade. Senhor, eu quero seguir a Tua vontade. Senhor, eu quero renovar meu compromisso. Senhor, me perdoa por isso, por aquilo. E ao final eu quero pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Amém. Preciso me entregar, Senhor, precisa te me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não temos nada, Senhor, não tenho nada a te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Vamos cantar juntos? Vamos pedir isso para Deus? Cante comigo. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Peça para Deus tomar o seu coração. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servi-lo por onde for. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar. Preciso ouvir sua voz a me falar.
Toma, Senhor, o nosso coração. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Aqui estamos, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, renova a nossa vida, Pai. Toma o nosso pensamento, todo o nosso ser. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Amém. Que seja a sua entrega, a sua decisão nessa manhã. Eu posso orar com você? Você pode ficar em pé para orar comigo? Querido Deus, queremos pedir ao Senhor que em sua infinita graça, bondade e misericórdia desça sobre nós nessa manhã, sobre o nosso coração, habilitando-nos a viver a tua vontade, habilitando-nos a correspondermos a tamanha graça, a tamanho amor demonstrado para conosco todos os dias. Pai Santo, nós queremos voltar para casa ao final desse culto e sairmos por aí para cuidarmos bem de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Sermos bons esposos, esposas, pais, administrarmos o tempo, a saúde, o dinheiro e tudo mais que o Senhor tem nos dado, os talentos. Cuidarmos dos animaizinhos que o Senhor nos deu, Pai, do meio ambiente e de tantas outras coisas. Pai Santo, em nós não há vontade, não há poder em nós, a nossa vontade pende para o mal. Portanto, nós queremos implorar uma vez mais, batiza-nos com teu Santo Espírito. Queremos fazer dessa melodia a nossa oração nessa manhã, entregar ao Senhor o nosso coração, sujo, é verdade, escuro, é verdade, mas o mesmo Jesus que nasceu numa estrebaria fétida, barulhenta, escura, é o mesmo Jesus que pode nascer aqui no nosso coração nessa manhã. Por favor, ó Pai, ajuda-nos mais uma vez a viver a tua vontade, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, esteja sobre essa igreja, sobre esses meus irmãos e amigos, que a tua bênção esteja sobre cada família aqui representada, sobre a liderança dessa igreja, a família pastoral desse distrito, que essa igreja continue sendo um testemunho permanente do teu louvor aqui nessa cidade. Eu oro por isso, agradecido, no poderoso nome de Jesus. Amém.